Foi tudo combinado, quem sabe faz ao vivo. Então, se você ainda não compartilhou, você vai ter mais uma oportunidade. Mais uma vez, o nosso cordial boa noite, uma feliz semana, compartilha. E vamos fazer uma oração para começar de forma agora abrindo com chave de ouro e que Deus seja louvado através dessa live. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, queremos te pedir que o Senhor conduza essa live e que seja para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E agora, para louvar a esse Deus Todo-Poderoso, através da música, convidamos aqui o nosso amigo e irmão Kelvin e o nosso amigo irmão e ancião Berg, e eles irão louvar a Deus. Cante junto com eles. Boa noite a todos, boa noite Bruno. Espero que vocês também louvem junto com a gente aí de casa, onde você estiver. Louve esse Deus maravilhoso. Vamos louvar aqui também. Vamos lá? Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos más, Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei um povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei um povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei um povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome
nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Marta era recém-convertida. Ela já tinha entendido como os dízimos e ofertas são importantes para a causa de Deus na terra, e também que não devemos ser controlados por emoções ou sentimentos quando damos. Ela também sabia que seu dízimo deveria ser uma porcentagem da renda, especificada por Deus, 10%. Mas ela estava se perguntando, quanto de oferta eu deveria dar? Felizmente, ela tinha Jack para explicar tudo. Jack não só tinha se tornado uma amiga, como também era a sua instrutora de estudos bíblicos. Olha, Marta, isso é realmente algo muito simples de entender. Paulo sugere que devemos propor em nosso coração algo para dar. Algumas pessoas fazem o voto de devolver uma quantia fixa regularmente, mas há um problema com esse voto. Por exemplo, eu tenho um amigo que prometeu dar a Deus o equivalente a $10 como oferta sempre que recebesse seu salário. Não muito tempo depois disso, ele perdeu o emprego. Agora, me diz como ele vai dar algo que não tem. Por outro lado, digamos que você promete dar os mesmos $10 como oferta, mas você acaba conseguindo um novo emprego com um salário muito melhor. Você acha que $10 ainda seria um valor proporcional à sua nova bênção? Então você pode perguntar, como devo ofertar? Bem, a Bíblia sugere que devemos ofertar na proporção em que possa dar segundo a bênção, ou conforme a prosperidade. Em outras palavras, conforme a renda. É muito mais fácil quando devolvemos de modo proporcional à renda ou uma porcentagem do salário. Neste sistema justo de oferta baseado em um percentual, aqueles que ganham mais dão mais, os que ganham menos dão menos, e os que não ganham nada não dão nada, e continuam sendo considerados verdadeiros fiéis. Simples, não acha? Foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo que deu sua vida pela vida do mundo, que foi ideado o plano do dar sistemático. Não dependeria a causa da beneficência da incerteza de dádivas resultantes de impulso e que variam segundo os mutáveis sentimentos do homem. Ao devolver o dízimo e o pacto, peça ao Senhor para ajudá-lo a entender verdadeiramente os princípios do dízimo e da oferta regular e sistemática, para que você, sinceramente, possa ser usado em sua obra de levar o Evangelho para todas as nações. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro, Deus. Muito bem. Vale a pena ser fiel, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer acontecimento. Nós necessitamos ser fiéis a Deus, assim como Ele é fiel a mim e a você. As promessas de Deus, elas são promessas fiéis. Seja você também fiel. Agora, um momento que você já sabe, aquele momento onde você tem como materializar a sua gratidão, a sua adoração a Deus, através do aplicativo 7Me, disponível na plataforma iOS, na plataforma Android. É só ir aí na loja do seu telefone, na Apple Store, ou então na Play Store. Você baixa o aplicativo. Ah, Bruno, eu não quero baixar porque o meu celular já está cheio. Os nossos amigos vão estar projetando agora para você o número das contas da igreja e você pode fazer a sua doação. Depois manda para o número do WhatsApp o que é dízimo, o que é oferta, o que é pacto, e você diz, tá? Você só mandar para esse WhatsApp. Agora, para continuar a nossa adoração a Deus, nós convidamos mais uma vez nosso amigo Kelvin, nosso amigo Berg, para que eles elevem o nome desse Deus Todo-Poderoso, mais uma canção belíssima, em nome de Jesus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a
estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Deus é fiel. Uma boa noite a todos os nossos irmãos. Muita saudade de todo mundo. Estamos aqui para iniciar mais uma semana de lutas, mas com certeza, com Deus à frente, nós teremos a vitória. Pensando aqui o que poderia compartilhar com vocês nessa noite, são tantas coisas para falar, tantas coisas para nós nos reanimarmos uns nos outros, mas nesse momento eu gostaria de falar para vocês, pudéssemos estudar um pouquinho sobre as armas de guerra, porque eu acredito que nós estamos aqui numa guerra, mas uma guerra sobretudo espiritual. E eu gostaria de convidar todos a irem até as suas Bíblias. Vamos abrir no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10 e o verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia de vocês, nós vamos nesse momento fechar os nossos olhos, e eu gostaria que aí onde você estivesse, você pensasse em Deus. Feche os seus olhos, pense no Senhor Jesus, que nesse momento está com você aí do seu lado, e oremos ao Senhor. Santo Pai, queremos agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Queremos agradecer porque, apesar de todas as lutas que nós temos enfrentado, Senhor, o Senhor não nos abandona. Podemos reconhecer a Tua mão poderosa sobre nós
E nesse momento pedimos a iluminação do Espírito Santo para que possa, Senhor, confortar cada coração nesse momento que se sente angustiado, que se sente provado, para que através das Sagradas Escrituras nós possamos encontrar paz. Fica conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar vocês, junto comigo, a gente ler 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Nesse momento em que nós nos encontramos aqui, onde cada um de nós estamos sendo afetados por essa pandemia, por outros problemas, por outras provações, é muito importante a gente compreender que o único que tem o poder em suas mãos de dizer assim, não chore, esse é Jesus. E você pode pensar e até perguntar, será que Deus vai me ajudar? Sim, Deus ele vai lhe ajudar. Agora, o que nós precisamos aqui, hoje à noite, o nosso objetivo é a gente tentar compreender como é que Deus ele trabalha. Por isso você guarda esse verso aí de Coríntios na sua mente, certo? Que nós ainda vamos usá-lo. Mas antes disso, eu estava pensando aqui, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, aquelas pessoas que conhecem a Deus e aquelas pessoas que pensam que conhecem a Deus, mas na verdade não conhecem. Quando eu falo aqui de conhecimento, não é um conhecimento filosófico, não é um conhecimento teológico, não é esse conhecimento. É o conhecimento pessoal. É um conhecimento que você só adquire no momento em que você está a sós com Deus, na sua comunhão com Deus. Nesse momento que todos nós estamos sofrendo, alguns até mais do que outros, porque são diversas provações que nós estamos passando coletivamente, aqueles que não conhecem a Deus, eles não vão buscar a Deus. Vão buscar todas as maneiras de sair dessa situação, de sair dos seus problemas, mas não vão buscar ao Senhor. Aqueles que conhecem a Deus vão buscar ao Senhor, e mesmo que as coisas estejam difíceis, ele sabe que em algum momento o Senhor vai ajudar, porque ele tem esse conhecimento pessoal do Senhor, e sabe que Jesus ele não fecha a porta na face de ninguém. Não existe nenhum ser humano que busque o Senhor Jesus que o Senhor não vai ajudar. E agora nós vamos para aqueles que pensam que conhecem a Deus, mas na verdade não conhece. Mas eu quero dizer que Deus conhece a todos. E é nesse momento que nós somos provados, é que Deus ele nos revela exatamente aquilo que ele já sabe a respeito de nós. E esse é um momento de nós descobrirmos quem nós somos. Porque aqueles que pensam que conhecem a Deus, mas de fato não têm um conhecimento de Deus, eles vão se desesperar. Muitos vão abandonar a Cristo nesse momento, que na verdade não é o momento de abandonar ao Senhor, é o momento de estarmos mais próximos do Senhor. E muitas pessoas vão deixar Jesus no meio do caminho, vão se desesperar e não vão passar pela provação. Mas aqui, meus queridos, o que a Bíblia diz é que as forças, as armas que nós temos que lutar como cristãos, são armas espirituais. Então, para nós entendermos todo esse contexto do que nós estamos vivendo, a gente tem que entender que por trás de todas essas pandemias, de todo esse sofrimento, de todas essas provações que nós estamos passando, individualmente e coletivamente, nós temos que compreender que existe um grande conflito entre o bem e o mal. E é uma guerra que é maior do que qualquer arsenal de guerra. É maior do que qualquer bomba nuclear, bomba atômica que possa existir. Porque são anjos que lutam. Nós estamos vivendo em um mundo onde é habitado por anjos.
Existem forças do mal e forças do bem que estão guerreando. E quando nós somos atacados, quando nós que somos povo de Deus, que conhecemos a Deus, o que o Senhor nos sugere aqui é nós usarmos as armas espirituais. Não adianta nós querermos usar armas carnais, porque essa luta é uma luta espiritual, sobretudo. Aqueles que não têm um conhecimento de Deus, eles vão ver numa visão, apenas uma visão social, política, numa visão humana, mas todos nós que temos o conhecimento da palavra de Deus sabemos que vai muito além do que tudo isso, é uma guerra espiritual. Então, as armas de Deus, segundo o livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Nós só podemos vencer essas guerras espirituais lutando com as armas espirituais. E para isso nós escolhemos aqui o texto de 2 Crônicas. Nós vamos estudar esse capítulo inteiro. Eu convido vocês a irem agora ao Velho Testamento e nós vamos ver aqui o livramento de Josafá e pelo menos identificar aqui 3 armas espirituais que nós podemos começar a usar na nossa luta contra o pecado e contra as provações. Vamos então agora para o livro de 2 Crônicas, convido vocês, lá no Velho Testamento. Se você tiver dificuldade em encontrar, você vai até o índice da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20. Gostaria que você estivesse com sua Bíblia aberta até o final dessa mensagem. A todos que encontraram, eu os convido a ler do verso 1 até o verso 5. Mas deixem as suas Bíblias abertas até o final da nossa mensagem. Leiamos juntos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meutonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Aqui nós lemos até o verso 6. Eu quero aqui convidar vocês a parar um pouquinho aí na Bíblia e a gente tentar voltar a esse momento que foi um momento muito dramático para o povo de Judá. Havia uma grande multidão que agora estava pelejando invadir Jerusalém. E, meus queridos, aqui algumas coisas me chamam a atenção no verso que a gente leu. Primeira, uma grande multidão. Sempre quando vem uma provação nas nossas vidas, eu não sei se vocês já perceberam, mas elas se multiplicam. Elas nunca vêm sozinhas. E muitas vezes a gente vê uma multidão de provação, que é um familiar que adoece, é um emprego que se perde, e nós não sabemos como agir diante de tantas provas. Então, a primeira coisa que nós podemos destacar aqui, a segunda, Josafá teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele não viu forças naquele momento para enfrentar os seus inimigos.
Então, o medo é um sentimento humano. É um sentimento que pode atingir até os mais fiéis filhos de Deus. Mas o que Josafá faz? A primeira coisa que Josafá faz é buscar ao Senhor. Então, essa é a primeira medida que nós devemos fazer quando nós estamos em provações. A primeira coisa que nós temos que fazer não é tentar resolver os problemas, mas é buscar ao Senhor. E buscar no Senhor a solução. Então, aqui nós já temos a primeira arma de guerra. A primeira arma de guerra que nós temos, arma poderosa em Deus, para derrubar fortalezas e anular sofismas, a primeira delas é a oração. Depois, o que é que Josafá faz? Ele se sente inútil na oração dele. E ele convoca o povo de Israel para todos se unirem em jejum. Então, ele faz o quê? Uma grande congregação. E o povo de Israel vem. Aqui nós temos já a nossa segunda arma de guerra. A nossa segunda arma de guerra é jejum. E quando tem uma multidão de problemas que a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, quando o futuro é escuro, como nesse momento que nós vivemos, um momento de incerteza, nós precisamos muitas vezes unir a oração ao jejum. Só que o jejum não é só abstinência de alimento. O jejum é, sobretudo, comunhão com Deus. Você está tão necessitado daquela bênção, você está tão necessitado que Deus haja na sua vida, que você nem se lembra do alimento material. Para você ali é o alimento espiritual. E agora Josafá, junto com o povo diante do Senhor, em humildade, ele reconhece que ele não tem poder para lutar com tantos problemas. Ele não tem poder para lutar com um exército tão numeroso. E ele agora exalta o poder de Deus. Uma outra coisa importante que nós precisamos entender. Quando nós oramos ao nosso Deus, nós temos que compreender que nós temos um Deus poderoso, que Ele pode agir por nós. Nós temos que compreender a grandeza do Deus que nós servimos. E nós temos que orar porque o inimigo ele tem que ficar ciente que nós temos um Deus que luta por nós. Que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Que nós temos um Deus que é mais poderoso do que qualquer exército. Na verdade, um anjo só de Deus é mais poderoso do que qualquer exército militar que possa existir no mundo. Basta Deus mandar um anjo e nós estaremos salvos. Mas vamos continuar a nossa leitura, é uma leitura muito surpreendente, que dá para nós tirarmos muitas lições. Nós já lemos o verso 6, em que Josafá, ele exalta a força e o poder do nosso Deus, e agora nós vamos ler do verso 7 até o verso 9. Pegue aí a sua Bíblia e acompanhemos. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Vamos ler aí até o verso 9 apenas. Meus queridos, vejam que Josafá, ele está lembrando a Deus as promessas que Deus fez no passado. Aquela terra que o povo de Moabe e os outros povos, essa grande multidão, esse grande exército que estava querendo avançar contra Jerusalém, era um exército numeroso, eles queriam tomar a terra que o Senhor deu por promessa e por herança ao povo de Israel. Ele havia prometido a seu amigo Abraão. E agora Josafá lembra ao Senhor da sua promessa. Ele diz: Senhor, o Senhor não prometeu que essa terra seria nossa? Depois ele lembra ao Senhor de uma outra coisa. O Senhor não disse que nós fizéssemos um santuário? E o Senhor também não falou que quando a espada, ou seja, a guerra, viesse sobre nós, olhe bem, a peste e a fome,
Se nós entrássemos na tua casa e orássemos a ti, o Senhor nos ouviria. Olhe bem, Josafá, ele não está fiado no mérito dele. Ele está confiando na promessa de Deus. Porque as promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas são seguras. Deus, ele nos ouve quando nós cobramos as suas promessas, não porque nós mereçamos, mas é fiado na fidelidade dele. Esse é um ponto em que muitas pessoas não compreendem. As pessoas acham que Deus, ele ouve as nossas orações porque nós merecemos. Deus ouviu a sua oração porque você merece. Deus não ouviu a sua oração porque você não merece. Esse é um dos maiores equívocos que existe. Nós não merecemos nada. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Nós não temos fé suficiente, porque para Deus não importa, não é a quantidade da fé, mas a qualidade. Ele disse que bastava a gente ter a fé de um tamanho de um grão de mostarda. Significa que ele valoriza muito mais a qualidade da nossa fé. E nós não temos fé suficiente. Deus, ele nos ouve porque ele está fiado na própria fidelidade dele, na aliança que ele fez conosco. Ele está fiado nas promessas que ele nos fez. E essas promessas são para todos os seus filhos. E nós podemos reclamá-las ao Senhor. E aqui vem dizendo, Senhor, quando vier a guerra, ou quando vier a peste, ou quando vier a fome, nós estamos em meio a uma guerra espiritual. E uma guerra que não vai parar até Jesus voltar. Nós sabemos disso. E nós temos que buscar o Senhor, e esse período dessa pandemia é um período não de nos afastarmos do Senhor, mas de buscar forças no Senhor. Nós estamos também passando um período em que muitas pessoas estão passando fome. E, infelizmente, a tendência é piorar. Mas o Senhor prometeu, quando a fome vier e a peste, e nós estamos com a pandemia, em que está dizimando a vida de muitas pessoas. Pessoas pecadoras, pessoas justas, estão sendo ceifados por essa pandemia, mas o Senhor disse que ouviria. E agora Josafá reclama a promessa dele. Mas vamos continuar, ainda tem bastante lição aqui para a gente tirar desse texto. Nós vamos agora para o verso 12. Leiamos aqui o verso 12. Vamos pular um pouquinho, porque o texto é grande. Diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Veja, meus queridos, Josafá está dizendo ao Senhor, nós não temos estratégia. Nós não sabemos que caminho tomar. Nós não sabemos como enfrentar essa grande multidão. Nós não temos um plano. Nós não conseguimos raciocinar. Mas o Senhor tem a força. O Senhor tem o poder. A melhor coisa que Deus acha é quando a gente abre o coração de forma sincera diante dele. Se você está se sentindo da mesma maneira, uma multidão de provações te cercando, e você não tem planos, você não tem estratégia, você não tem como sair, tira um momento, conversa com Deus e conta. Diga, Senhor, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Quanto mais eu tento, pior a minha situação fica. Por mais que eu busque, as portas só se fecham. Por mais que eu olhe de um lado e de outro, só vejo provação. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho estratégia, me ajuda. Abra o seu coração, tenha o Senhor como seu amigo. Fala tudo o que está dentro de você. E vamos ver como Deus de fato nos ouvirá. Olha o que diz o verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Vamos parar um pouquinho aqui. Veja que quando nós estamos sendo muito provados, nós temos que nos unir em oração. Eu sei que não dá para a igreja congregar, para todos nós aqui fazermos uma vigília de oração, nós
apregoarmos um jejum para buscar ao Senhor, mas você pode fazer isso na sua casa. E é importante que todos participem, até as crianças devem participar. Aqui vem falando que todo mundo estava unido. Judá e um só povo. Por que eles estavam unidos? Porque eles estavam necessitados. O crente que é provado é um crente que ora. Um crente necessitado é um crente que está de joelho. E nós temos, então, que orar juntos. Ora na tua casa, eu oro na minha. E, às vezes, eu vou dizer, nós necessitamos, às vezes, também buscar a oração de outras pessoas. Porque, às vezes, a provação está tão severa, o ataque do inimigo está tão grande na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, que, às vezes, a gente necessita chegar para um amigo íntimo. Você pode chegar para um amigo íntimo e dizer, olha, ora por mim, me ajude na oração, me ajude nessa situação, porque eu estou orando sozinho, mas eu estou precisando que vocês me ajudem. E vamos ver como foi que Deus agiu? Vamos agora ver o verso 14. Nós lemos o verso 13. E eu quero convocá-los a lermos o 14 ao 17, para a gente já ir adiantando. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste momento não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus queridos, Deus aceitou aquele jejum, Deus aceitou aquela oração e Deus falou através do Espírito Santo. Os melhores momentos de Deus falar conosco é o momento que nós estamos em comunhão com o Senhor. E a primeira coisa que o Senhor diz é o quê? Não tenham medo. Nós vimos no início do texto que Josafá teve medo e agora o Senhor diz, não tenha medo. Não fiquem assustados. Por que vocês vão se assustar com essa grande multidão? A peleja não é sua, a peleja é minha. E, meus queridos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos o nosso futuro ao Senhor, o nosso presente, quando nós queremos seguir essa vida com Jesus, o Senhor tem toda a responsabilidade sobre a sua vida. Então, não precisamos ter medo. Não precisamos nos assustar. E você pode perguntar, Deus vai me ajudar? E eu posso lhe garantir, sim, Deus vai lhe ajudar. Deus vai nos ajudar. Tenhamos calma. E o Senhor agora diz o quê? Vocês não precisam fazer nada. Vocês precisam apenas ficar parados, tomar posição e vejam. E é isso que Deus está nos dizendo. Agora vamos ver o livramento maravilhoso que o Senhor fez. Vamos dar um pulinho aí nos nossos versos e nós vamos agora para o verso 20 até o 22, tá? Nós estamos já chegando ao finalzinho da nossa mensagem. 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Outra arma de guerra, o louvor. Sabiam disso, que o louvor era a arma de guerra? A oração é arma de guerra, o jejum é arma de guerra, mas o louvor também é arma de guerra. Não deixe para cantar somente quando a bênção vem. Cante na provação. Louve o Senhor na tribulação. Exalte o Senhor na sua dor. Às vezes nós vemos muitas pessoas fazendo cultos de bênçãos, de louvores. Vou cantar um hino ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor fez por mim. Mas, meus queridos, o louvor é arma de guerra. Cante no momento do sofrimento. Cante na hora da provação. Quando Paulo e Silas foram açoitados com varas, foram presos, jogados num calabouço, presos ao tronco, em vez deles reclamarem ou terem temor por causa das provações e do sofrimento que eles estavam passando, meia-noite, naquele calabouço escuro, eles começam a render graças ao Senhor. E o que aconteceu? No momento que eles louvavam, Deus enviou o seu anjo. E tudo aquilo terminou na linda conversão do carcereiro e toda a sua família. O louvor é arma de guerra. Veja que o povo de Deus não precisou de maneira nenhuma lutar. Eles usaram a primeira arma de guerra, a oração. Eles usaram a segunda arma de guerra, o jejum. E agora eles usam a terceira arma de guerra, o louvor. E vamos ver agora o milagre que o Senhor fez. Vamos agora para o verso... Só um minutinho aqui. Vamos para o verso 24 e o 25. Vamos juntos ver o verso 24 e o verso 25, que nos diz assim. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito grande. Que bênção, meus queridos. Eles não precisaram fazer nada. Eles só usaram as armas espirituais. E quando eles olharam, eram só corpos mortos. Porque uma multidão para o Senhor não é nada. Ele resolveu um problema para a gente, resolveu uma multidão de problemas, para ele é a mesma simplicidade. Ele não tem dificuldade. E quando a provação passa, sabe qual é o mais impressionante? Aí vem as bênçãos. Porque Deus não só os livrou daquela multidão de problemas, como o Senhor fez o quê? Quando eles viram os corpos mortos, estava cheio de despojo, estava cheio de riquezas, de pedras preciosas, que eles passaram 3 dias para pegar esses tesouros e levar de volta para Judá. Mas vamos continuar aqui, o verso 26 diz assim: ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção, até o dia de hoje. Eles louvaram na hora da provação e eles louvaram na hora da bênção. Eles agradeceram ao Senhor. Eles não esqueceram o Senhor. Porque nós não devemos buscar ao Senhor só no sofrimento. Mas nós devemos buscar ao Senhor nos momentos também de felicidade. Nós não temos que compartilhar com o Senhor só as provações, nós temos que compartilhar as alegrias. Enfim, Jesus é o nosso amigo. E Ele quer compartilhar conosco também as bênçãos. Agora vamos ver aqui o verso 27 até o verso 30, para nós concluirmos. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrava com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor.
Veio da parte do Senhor o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Meus irmãos, que história maravilhosa. Sabe por que é uma história linda e maravilhosa? Porque sempre depois das bênçãos, depois da provação, vem a bonança. O Senhor vigia o seu povo provado. O Senhor permite que o inimigo atue. Mas quando o Senhor diz chega, as bênçãos também são inúmeras. Eles voltaram com tanta alegria para Jerusalém. Eles voltaram tão felizes com aquele livramento. E Deus não parou por aí, não. O que foi que Deus fez? Deus, Ele ainda colocou o temor sobre todos aqueles povos. E Josafá teve paz a partir dali em todo o seu reinado. Você pode perguntar, mas a pergunta é, e quanto a mim? O Senhor vai me ajudar? Sim, o Senhor vai te ajudar. Se você começar a usar as armas espirituais a partir de agora, a oração perseverante, o jejum, a leitura da Bíblia e o louvor no meio da sua dor, eu tenho certeza, Deus ele vai te ajudar. Ele vai nos ajudar. E Ele ainda vai mandar muitas bênçãos sobre nós. Esse é o momento de quem não conhece a Deus conhecê-lo. Esse é o momento daqueles que achavam que conheciam a Deus, mas descobriram que não conhecem, porque não estão confiando. E esse é o momento daqueles que conhecem a Deus se fortalecerem ainda mais na força do seu poder. Coloca o teu problema, coloca a tua provação nas mãos do Senhor. Não há impossibilidades para o nosso Deus. Eu te garanto, Ele vai te ouvir. Talvez não seja da maneira como você gostaria a resposta. Mas se você aprender a conhecer a Deus, você vai descobrir que, embora a resposta não venha como você gostaria, mas que Deus está certo em todas as suas decisões. Que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito do Senhor esteja conosco. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos ouvir um louvor ao Senhor. Feche os teus olhos nesse momento e tenha nesse momento um momento só entre você e Deus. Diz ao Senhor agora, no seu coração, quais são as dificuldades que você está passando, quais são os seus problemas. Aqueles pedidos de oração que você já desistiu de orar, aqueles sonhos que já morreram. O Senhor é poderoso. O Senhor é grande. Santo Pai, nós queremos nesse momento te louvar pela nossa vida, te louvar pelo cuidado que o Senhor tem com os teus filhos, te agradecer porque os teus olhos estão sobre nós, nos vigiando, nos cuidando, nos levando por um caminho que para nós é desconhecido, mas para ti é o melhor caminho para a nossa vida. Que o teu Santo Espírito nesse momento esteja a tocar cada coração, esteja a nos convidar a um encontro contigo. Que se nesse momento, Senhor, alguém está de malas prontas para te deixar, que desfaça as malas, Senhor, e veja que o Senhor é o único que tem o poder em tuas mãos de dizer que nós não precisamos chorar. Possamos ter uma semana vitoriosa. Colocamos o mundo inteiro em tuas mãos, sob o teu cuidado, confiantes que o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Dai-nos uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir um hino especial agora.
nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva